Em uma pequena vila esquecida pelo tempo, onde a luz do sol mal ia além das nuvens cinzentas, uma casa pendia na precipitação dos dias. Era ali vivera Arthur, um homem de meia idade marcado parte por rugas de preocupação, parte pela ausência de um sorriso. E cada parede daquele lar, agora tomada pelo mofo e pelo silêncio, guardava ecos de risadas que se foram. Ele não se lembrava da última vez que sentiu algo além da solidão, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado em seu peito, quase insuportável. As chuvas caíam incessantemente, como se o céu estivesse em luto. As gotas escorriam pelas janelas sujas, formando pequenas correntes que se perdiam no chão desgastado. Essa chuva, que outrora representava vida e renovação, agora parecia um sinônimo de desespero, um sinal de que nenhuma luz poderia penetrar naquela escuridão. O fogo na lareira havia se apagado, o que deixou a casa mais fria e mais vazia. Arthur caminhava por aqueles cômodos, observando as fotografias empoeiradas na estante. Rostos felizes que pareciam zombar de sua tristeza. Um dia, enquanto revisava uma carta antiga escrita por sua esposa, ele parou ao notar que havia uma palavra sublinhada, repetidamente: amor. Aquela palavra o atingiu como um soco no estômago. Amor, uma emoção que ele havia enterrado sob camadas de culpa de abandono. Com o coração pesado, ele se levantou da cadeira e ouviu um som inesperado, um leve tamborilar na porta, quase como um chamado. Com um movimento hesitante, Arthur se aproximou da entrada. O que ele esperava? Um mensageiro? Ou talvez apenas a solidão que parecia sempre se esgueirar dentro de sua casa? Ao abrir a porta, a visão que enfrentou o deixou perplexo. Uma criança, encolhida sobre um capuz enviesado, segurava um pequeno pacote nas mãos trêmulas. Seus olhos, grandes e brilhantes, irradiavam uma vulnerabilidade que Arthur tanto conhecia. "Você se machucou?" perguntou a criança, com uma voz tão suave que quase se perdeu entre o barulho da chuva. Arthur não respondeu, apenas ficou parado, como se o tempo tivesse parado ali, com a dor pulsando em seu peito. O peso da solidão começou a se dissipar lentamente. Ele olhou para o pequeno ser à sua frente, um símbolo de esperança em meio à tempestade. Sem saber o que fazer, ele finalmente aspirou a coragem de abrir seu coração, procurando no olhar inocente daquela criança uma fração de vida que ele achava ter perdido para sempre. Mas então, antes que pudesse articular palavras, a criança estendeu a mão e lhe ofereceu o pacote. "Isso é para você", disse, e seu olhar carente parecia implorar por algo que nem ele entendia. A dor de Arthur pulsou dentro dele, e naquele momento, uma pergunta deixada sem resposta pairou no ar. Poderia ele realmente abrir-se novamente ao amor? Ali, naquela porta, com o som da chuva caindo em frente à casa, um laço invisível começou a se formar. O calor da criança era algo inusitado, como um pequeno raio de luz em um dia sombrio. Ele respirou fundo, sentindo um misto de esperança e medo. Como tudo poderia mudar em um instante, ele pensou, e naquele exato momento, a vida novamente lhes deu uma chance. Arthur hesitou por um momento, o olhar fixo no pequeno ser à sua frente. A chuva continuava a tamborilar contra o telhado, cada gota parecendo uma batida de um coração solitário. A criança, ainda encolhida sob o capuz, tremia não apenas pelo frio, mas pela expectativa. Aquele pacote poderia ser uma passagem não apenas para o mundo exterior, mas para um espaço que ele havia fechado com tanto afinco. Ele finalmente estendeu a mão para receber a oferta da criança, seus dedos roçando aqueles pequenos dedos trêmulos. Quando os dois se tocaram, uma onda de calor percorreu o corpo de Arthur, um pequeno milagre em meio à tempestade. O pacote, enfaixado com um pedaço de papel marrom, parecia leve, mas carregava um peso imenso nos sentimentos que despertou. "Obrigado", murmurou Arthur, sua voz mal saindo da garganta. Um eco de tempos passados parecia ressurgir. Ele se lembrou das vezes em que cuidou de seu pai doente, de como um simples gesto de carinho poderia acalmar a alma. Mas Arthur, cético por natureza, não se deixaria levar por essa nostalgia reconfortante.
A criança olhou diretamente em seus olhos, e ele viu neles uma profundidade de dor e solidão que não parecia a pertencer apenas a ela. Um vínculo inexplicável começou a se formar, e Arthur se viu refletindo sobre sua própria vida e tudo o que ele escolhera ignorar. Os olhos da criança eram um espelho, refletindo a solidão que ele havia abraçado. "Qual é seu nome?" Arthur perguntou, tentando desviar o foco da própria vulnerabilidade. "Me chamo Clara", respondeu com um sorriso tímido. O modo como ela pronunciou seu nome tinha uma doçura que fez o coração de Arthur apertar ainda mais. Ele se lembrou de que seu avô sempre dizia que as crianças são os verdadeiros portadores da esperança. Mas como poderia acreditar nisso quando a última vez que sentiu esperança foi há tanto tempo? "Você está sozinha?" perguntou ele mais uma vez, sua curiosidade emergindo como um pequeno sopro de coragem. "Sim, senhor, não tenho para onde ir", disse ela, o olhar se tornando melancólico. "A chuva me trouxe aqui porque eu vi que você poderia me ajudar." A inocência na voz de Clara o tocou profundamente. Como alguém tão pequeno poderia carregar uma carga tão pesada? Ele percebeu que as paredes que ele havia construído eram na verdade um fardo que ele carregava. E enquanto as gotas de chuva escorriam, ele podia sentir a verdade de seu isolamento. Na companhia de Clara, ele já não se sentia tão só. "Só estou aqui porque a chuva me trouxe", continuou ela, "e você é a única pessoa que encontrei." O que ele viu no olhar dela não era apenas a busca por abrigo, mas uma confiança inata, que o desafiava a suprimir seu medo e sua desilusão. Arthur sentiu seu coração se abrir, mas foi rápido em se lembrar de sua natureza cautelosa. Ele lutou contra o impulso de se afastar, de dizer a ela que não poderia ajudar, não queria ser envolvido. "Está frio, você não pode ficar aqui fora por muito tempo", disse ele, tentando usar o bom senso como um escudo contra as emoções. "Por favor, eu só preciso de um lugar quentinho para ficar esta noite." A voz de Clara estava cheia de desespero. Ele hesitou. A vida em sua casa sempre tivera um ritmo solitário e melancólico, mas ele via agora que uma mudança era palpável. Clara, com seu olhar puro e cheio de esperança, emanava uma energia que parecia desafiar seu ceticismo. A resistência interna de Arthur se desfez, parcelando suas inseguranças. Ele respirou fundo e disse: "Vem então." Ao dizer isso, ele já sabia que estava abrindo não apenas a porta da casa, mas uma porta em sua alma. Dar-se uma chance, e Espenel dará àquela criança a oportunidade de um lar, mesmo que temporário. Clara sorriu. Um raio de luz tão brilhante que ofuscou as sombras que ele carregava. Ao entrar, ele sentiu o calor da decisão derretendo as barreiras que cercavam seu coração. Enquanto a água da chuva escorria pelas goteiras, Arthur observou Clara desviar-se da soleira, seus olhos percorrendo curiosamente cada canto da casa, como se estivesse descobrindo um novo mundo. Ele se lembrou então de como era ter sonhos, como era ser inocente. A casa, até então um espaço de solidão, começou a parecer como um lar novamente. E ali, em um canto escuro de um lar que aninhava anos de dor, um novo vínculo começou a se formar. Aquela criança, com sua fragilidade e força, estava prestes a transformar a vida de Arthur, e ele ainda não sabia como isso aconteceria. Um peso se dissipou de seus ombros, mas a incerteza sobre o futuro ainda pairava no ar como as nuvens carregadas da tempestade. O passado talvez não pudesse ser apagado, mas a presença de Clara poderia abrir uma nova porta. Enquanto a luz fraca da lamparina iluminava o ambiente, ele se perguntava se poderia permitir que aquele pequeno ser trouxesse novamente a vida para sua casa. No fundo de sua consciência, uma pequena voz sussurrou: talvez o amor estivesse tão próximo, mesmo em meio à dor, ao desespero e à solidão. Como tudo isso se desdobraria, ele ainda não sabia, mas estava mais aberto a descobrir. A chuva continuava a cair, incessante, como se o céu estivesse chorando as mágoas de Arthur. Dentro da casa, Clara explorava cada canto, cada partícula de poeira que havia sido esquecida pelo tempo. Para ela, tudo era novidade.
Mas enquanto sua inocência transformava a atmosfera, Arthur sentia um desconforto crescente, uma resistência que se manifestava em uma sensação estranha de estar exposto. Com o passar dos dias, Clara começou a fazer parte da rotina de Arthur. A água da chuva se tornara simbólica de tanto que caía, e a casa renascia sob o brilho de sua presença, mesmo que, nas profundezas, o passado de Arthur ainda o atormentasse. Clara passava horas conversando consigo mesma, inventando histórias para os objetos da casa, uma lamparina, um retrato desgastado, um relógio parado. A criança trouxera vida aos ecos de solidão. Mas naquela noite, um evento inesperado provocou um desvio. O barulho estrondoso de um trovão fez Clara gritar, e o medo se instalou instantaneamente em seu pequeno corpo. "Está tudo bem, Clara, sou eu", ele disse, esforçando-se para soar calmo, mas sua voz tremia. Ele se agachou para que ficassem à mesma altura, buscando o brilho que havia se apagado. O que foi? Ele tentava, como um pai inexperiente, perceber o que sua presença poderia fazer por ela naquele momento. "Eu não gosto do som", ela murmurou, as palavras saindo em sussurros trêmulos. "Parece que tudo está desmoronando." E ali, sob a luz bruxulhante da lamparina, envolvendo-os com seu calor frágil, Arthur percebeu o paradoxo se desenrolando. Enquanto Clara manifestava medo da tempestade lá fora, sua própria tempestade interior começava a eclodir. O passado de Arthur voltava a assombrá-lo, os sussurros das antigas dores tentando domar a paz que se estabelecia entre eles. "Quando eu era pequena", Clara começou a dizer, ainda olhando fixamente para o chão, "minha mãe sempre cantava quando o trovão vinha. Ela dizia que era só o céu batendo as palmas." Um sorriso involuntário brotou no rosto de Arthur, mas a dor não desapareceu. As memórias de sua própria mãe, vibrantes e calorosas, misturaram-se àquelas palavras, elevando a fragilidade de seu vínculo. Ele se lembrou dos dias em que a vida era cheia de cor, das tardes ensolaradas e dos risos. Mas então a escuridão engoliu tudo e ele andava, carente, vacilante entre as sombras da perda e da rejeição. "Se você quiser", Arthur disse, hesitando, "posso cantar para você." Mas a ideia do canto, uma habilidade abandonada e esquecida, parecia tão distante quanto uma estrela fugidia. O peso de suas inseguranças era quase insuportável. Uma parte de si o impelia a desejar que aquele desejo se tornasse ação, enquanto outra parte recuava para o abraço do silêncio. O olhar de Clara se iluminou, mas logo desapareceu. "Você pode?" A pergunta carregava um misto de esperança e dúvida, e isso fez o coração de Arthur doer ainda mais. Ele percebeu que a criança tinha seus próprios medos, e que ele, mesmo tão perdido em suas dúvidas, de alguma forma precisava ser o pilar de força em que ela podia confiar. No fundo, ele enfrentava um dilema, uma luta interna de medos sobre a paternidade imposta pela presença dela. A dúvida sobre sua capacidade de cuidar e proteger uma infância vulnerável. O peso do mundo parecia estar sobre seus ombros, a opressão da desesperança pulsando em cada batida do seu coração. Seria capaz de dar a Clara o lar que ela merecia? Como poderia abrir a porta para alguém em sua vida quando ele mesmo tinha paredes tão altas? Outro trovão ribombou, trazendo de volta a realidade opressora. A criança tinha perdido o brilho dos olhos e suas bochechas estavam manchadas de lágrimas. Quando o trovão grita, o que acontece com você? A pergunta a atingiu como uma flecha, e Arthur percebeu que suas próprias tempestades ainda rugiam dentro de si. "Às vezes, sinto que tudo pode desmoronar", ele sussurrou, sua voz quebrando. "Às vezes, a escuridão parece mais perto do que a luz." Clara o olhou com um ar de entendimento que seu coração desconcertado não esperava. "Então, vamos cantar juntos", ela disse com determinação, o pequeno corpo já erguendo-se com esperança. Clara apenas tinha uma criança no coração, e ele precisava aprender a ver o mundo através de seus olhos. Mesmo aqueles que carregam dor têm o poder de iluminar. Ali, sob a lamparina, uma possibilidade surgiu, um pequeno sopro de esperança, apesar de tudo. Mas restava a pergunta:
Estaria Arthur disposto a enfrentar suas próprias tempestades para ser o refúgio que Clara realmente precisava? Com os ecos do trovão ainda estampados na tela de sua mente, uma verdade se instalou em seu coração. As tempestades podem ser aterrorizantes, mas a luz que pode brotar ao final delas pode ser algo indescritivelmente belo. As semanas seguintes foram um caos de emoções conflitantes para Arthur. Entre momentos de lucidez, nos quais ele sentia uma conexão genuína com Clara, havia ondas de desespero que o afundavam em um mar de incerteza sobre seu futuro. Ele conseguiu, mesmo que por breves momentos, ver o mundo pelos olhos dela. As pequenas conquistas da menina, seu sorriso ao descobrirem juntos um novo canto da casa, ou ao dançarem sob a lamparina tremoluzente, trouxeram um sopro de vida ao coração cansado de Arthur. Contudo, a sombra de suas cicatrizes emocionais não se afastava. Era numa dessas tardes em que a chuva caía em cascata, transformando o mundo exterior em um borrão de cores e sons. Ele se sentou no chão da sala, cercado por brinquedos espalhados, observando Clara brincar animadamente. Um dia normal, pensou, mas a inquietude era palpável. Foi então que uma lembrança dolorosa bateu à sua porta. Uma foto amarelada de sua antiga vida, seu passado repleto de promessas não cumpridas, do amor que lhe escapou. Um grito silencioso brotou dentro dele ao perceber que sua dor não era apenas sua. Refletia-se na vulnerabilidade de Clara. Arthur levantou-se abruptamente, incapaz de suportar a pressão do peso do passado. Ele saiu, a tempestade lá fora gritando, e a chuva, antes repleta de vida, agora parecia uma entidade hostil, cerebral, ameaçando derrubá-lo. Que maldição é essa? Ele bradou para o céu, sentindo-se pequeno e ingênuo sob a imensidão da tempestade. Ele havia prometido a si mesmo que não se renderia, que seria um bom protetor para Clara. Mas a força do que se escondia em sua consciência era avassaladora. Aquilo parecia um eco de um desespero enraizado, uma tempestade que nunca cessava. O vento uivava, levando consigo suas esperanças, enquanto os trovões ressoavam, retumbando os medos que ele tinha escondido por tanto tempo. Arthur sabia que precisava enfrentar seu passado, mas o que isso significava? Ele deixou o abrigo da casa, buscando a solidão que a chuva proporcionava. Desejou que a água o lavasse, que a fúria da natureza o levasse embora, longe da dor que lhe aprisionava. Naquela noite, a casa parecia menor. Clara, confusa pelo desespero repentino de Arthur, estava em silêncio. Sua inocência a imobilizava perante a tempestade emocional de seu novo guardião. Enquanto ela se encolhia no canto da sala, essa imagem fragilizada e perdida partiu o coração dele. Como poderia se permitir ser um pilar de força quando por dentro se sentia como um castelo em ruínas? Os dias se tornaram semanas, e Clara, a criança radiante que iluminava suas noites sombrias, começou a sentir os efeitos da ausência emocional de Arthur. Sua risada, que antes preenchia a casa a cada canto, agora estava se tornando um eco distante. O pequeno lar que criaram juntos estava sucumbindo sob o peso de uma escuridão acumulada. Um dia, a menina chegou até ele, seus olhos grandes quase vazios. "Por que você não me olha mais, Arthur? O trovão não é tão assustador se estamos juntos." O coração dele se partiu ao ouvir essa frase. O desespero era palpável e ele percebeu que a dor que estava segurando o focinho da sua sombra estava tentando se separar dele. Os remédios para a dor emocional não podiam ser evitados e o sofrimento que vinha à tona estava ameaçando desmoronar tudo. Ele se sentou em um canto da sala, a lamparina tremeluzindo ao seu lado, e, pela primeira vez, chorou. O silêncio que se seguiu parecia engolir todo o ambiente, e naquele momento a lamparina começou a apagar. O fogo vital escasseando, assim como sua vontade de lutar. E, ali, na penumbra, Arthur sentiu que havia perdido tudo. A pressão de sua vida, a responsabilidade que se impusera ao amar aquela criança, se transformou em uma carga insuportável. A chuva continuava a cair lá fora, mas desta vez não era uma música de esperança.
e sim um lamento que acompanhava sua solidão. Ele se viu preso em um ciclone de dor, sem saída à vista. Sentado à beira do desespero, com Clara ao seu lado e um mar de inseguranças dentro dele, ele pensou em todos os erros que cometera, em como havia deixado a dor tomar as rédeas de sua vida. Neste momento sombrio, ele percebeu que Clara não merecia viver nas sombras da dor e do lamento. O peso da culpa e do ressentimento se tornava cada vez mais insuportável. Em meio ao desespero que se instalava, um desejo ardente começou a surgir. O desejo de se libertar e de finalmente ser o guardião que Clara precisava. Mas como poderia fazer isso quando sentia que nada restava dentro de si? Enquanto as gotas de água corriam sobre a janela como lágrimas, o símbolo da lamparina agora apagada ecoava a última chama de sua esperança. E, com a dor pulsando, ele percebeu que, se não enfrentasse a tempestade que trazia dentro de si, nunca encontraria o caminho de volta para Clara. A respiração ficou pesada e o peso da solidão o envolveu. Envolto em suas reflexões sombrias, ele não notou que Clara havia se aproximado, seu pequeno corpo em busca de calor. "Arthur", ela murmurou, a voz tão suave quanto os ecos da chuva. "Vamos juntos sair dessa tempestade? Você não precisa carregar seu medo só." As palavras da criança ressoaram em seu coração como um canto de anjos, e Arthur sentiu um leve brilho de esperança brotar mesmo na escuridão mais profunda. Era um pequeno lampejo, mas suficiente para fazê-lo perceber que a força que procurava não estava apenas dentro dele, mas sim entrelaçada com a inocência e determinação de Clara. O desespero permanecia sobre eles. Mas Arthur se deu conta de que talvez houvesse uma saída. Talvez, apenas talvez, o amor poderia ser o guia que o mostraria o caminho de volta à luz. O tempo parecia se arrastar enquanto a tempestade rugia lá fora. Para muitos, o som da chuva era apenas um incômodo, mas para Arthur, naquelas madrugadas solitárias, cada gota era um eco de seu sofrimento. As nuvens que encobriam o céu refletiam a sua alma, escura e vazia. Mas as palavras de Clara estavam se infiltrando em seu coração como um raio de luz que atravessava as trevas. "Vamos juntos sair dessa tempestade?" A frase, guardada com delicadeza nos lábios da criança, ressoava forte agora, como um mantra de esperança que, embora sussurrado, trazia o peso de toda a força de um amor puro e inocente. Aquela pequena voz não apenas relembrava Arthur da necessidade de enfrentar seus medos, mas também o presenteava com um propósito. Ele percebeu que o amor que sentia por Clara não deveria ser fonte de dor, mas de motivação. Ainda tomado pelo medo e insegurança, Arthur olhou para sua lamparina, agora apagada, e percebeu que a luz deveria vir de dentro e não de objetos. Com um gesto hesitante, ele decidiu que a primeira atitude que tomaria seria acender a chama que representava não apenas a sua esperança, mas também sua capacidade de amar e proteger. Assim que a lamparina acendeu, as sombras da sala começaram a recuar e uma nova determinação tomou conta de seu ser. Clara, vendo o brilho tímido da luz, sorriu, e aquele pequeno gesto alimentou a chama dentro dele. "Eu quero que nós dois encontremos um jeito de sair da escuridão", disse ela, com uma sinceridade que poderia derreter as camadas de gelo acumuladas em seu coração. "Se você ficar triste, eu também fico, e se você se sentir melhor, eu também serei mais feliz." Academicamente, ele sabia que o amor cura, mas naquele momento ele sentia a verdade daquela afirmação. Ele também lembrou que, por mais densa que fosse a tempestade lá fora, ela estava presenciando o renascimento de algo profundo dentro dele. Abrindo o coração, Arthur se deu conta do quanto havia se perdido em sua dor e dos muitos momentos que havia ignorado a atenção que Clara tanto precisava. As memórias de risadas compartilhadas, histórias antes contadas e sonhos sonhados juntos começaram a ressoar como ecos distantes, mas vibrantes. Envolto por esse novo entendimento, ele olhou nos olhos de Clara. Era como olhar em um espelho onde não apenas refletia seu desespero, mas também sua potencial transformação. "Vou tentar, Clara. Vou lutar por nós dois." A voz dele soava mais forte, embora ainda estivesse tingida de tristeza.
A decisão havia começado a brotar e ele se permitiu sentir que, de alguma forma, a cura que tanto buscava também estava atrelada à felicidade dela. Com um brilho renovado, Arthur se levantou do sofá, alinhando-se aos pequenos passos de Clara, que já começava a buscar algo para animá-los. Juntos, começaram a desenhar no chão com giz, criando um refúgio de cores em meio ao mundo cinzento da chuva lá fora. Aromas de café fresco começaram a invadir a casa, e ele decidiu preparar um pouco para ambos. Aquele gesto familiar trouxe à mente uma lembrança saudável, um ritual de carinho que havia sido esquecido. A ruga que marcava sua testa parecia se relaxar pela primeira vez em meses. O simples ato de cuidar parecia funcionar como um bálsamo, e enquanto o chuvisco persistia, o brilho de Clara e a luz da lamparina pareciam afastar as trevas que o rodeavam. Ele percebeu que, ao cuidar dela, de alguma forma, estava se cuidando também. Ele não era apenas um pai, era um farol de amor, mesmo que seu próprio brilho ainda não estivesse totalmente aceso. O tempo passou e a tempestade lá fora, apesar de continuar a ressoar, tornou-se um som de fundo, uma música suave que acompanhava seus momentos de reconstrução. As goteiras podiam ser ouvidas, mas agora eram apenas uma parte da vida que ele poderia aprender a assimilar. Entre risos de Clara e o calor daquele pequeno lar, Arthur viu, pela primeira vez, uma frescura de vida se inscrever a cada respiração. A dor começava a ser uma memória distante, uma sombra que já não o seguia. Com essa nova perspectiva, Arthur tomou coragem e decidiu que precisaria enfrentar não apenas a sua dor, mas também o temor que o paralisava. O que ele precisava encontrar eram as sementes dessa fé que havia se perdido ao longo do caminho. A cada palavra partilhada com Clara, ele se lembrou de que estavam juntos. Mesmo que o mundo exterior estivesse tempestoso, a luz emanando de dentro poderia ser suficiente para iluminar seus caminhos em conjunto. No silêncio da sala, enquanto a lamparina dançava ao sabor do vento fresco que adentrava por uma fresta da janela, uma nova determinação se radicou em seu coração. Ele não apenas deveria superar suas sombras, mas, de agora em diante, seria uma presença firme e amorosa na vida de Clara. O desespero já não o definiria. Em vez disso, tornaria-se a ponte para uma transformação. Com o coração pulsando de uma fé recém-descoberta, ele olhou para Clara e sorriu. Se poderia levantar-se da dor e enfrentar a tempestade com amor, então poderia ensinar a ela que o amor e a compaixão eram as melhores defesas contra as tempestades da vida. E assim, enquanto os trovões ecoavam do lado de fora, Arthur decidiu que, juntos, enfrentariam o que viesse pela frente. Mas, de alguma forma, um novo desafio estava prestes a surgir, a ser encarado ainda naquela noite. A noite estava mais profunda. Os relâmpagos cortavam o céu, iluminando o pequeno lar onde Arthur e Clara estavam reunidos. Enquanto o vento uivava do lado de fora, criando um lamento que se misturava ao som da chuva que batia nas telhas, uma sensação de paz se formava dentro. Arthur sentia como se a tempestade estivesse carregando o peso de seu passado, enquanto ele, ao lado da filha, começava a se sentir livre. Mas a serenidade não duraria muito. Um forte estrondo ressoou e a porta da frente se abriu abruptamente, trazendo consigo um vento gelado que apagou a lamparina. Clara gritou, e a escuridão que tomou conta do ambiente parecia querer se apossar do coração de Arthur novamente, como uma sombra do passado que ele tinha tentado tanto evitar. Mas algo em sua alma começou a se acender. A lamparina não era a única fonte de luz, e ele sabia que era a hora de se confrontar com seu medo. No primeiro momento de desespero, Arthur foi tomado pela dúvida. Ele olhou para Clara, que o observava com os olhos arregalados, carregando a inocência que exigia proteção. Essa dependência dele acendeu uma chama de coragem em seu peito. "Está tudo bem, meu amor. Estou aqui", ele disse em voz baixa, esforçando-se para transmitir segurança em meio ao caos. Aquela frase não era apenas para Clara, era um lembrete para si mesmo. Ele estava ali. Cautelosamente, se aproximou da porta aberta e, ao fazê-lo,
O barulho da tempestade se intensificou, como se o universo quisesse testar sua determinação. Ele sabia que não poderia deixar que aquele medo o dominasse. Arthur inspirou profundamente e pisou para fora, sentindo a água fria enquanto ela molhava seus pés descalços. O cheiro da terra molhada o envolveu em uma lembrança familiar, os tempos em que seu pai o ensinara a amar a natureza, a respeitar suas forças. Do lado de fora, a tempestade era brutal, mas havia algo de fascinante na sua fúria. Instintivamente, ele ergueu os braços, permitindo-se sentir a força do momento. As gotas de chuva caíam sobre ele como uma bênção, carregando cada fragmento de dor que havia acumulado. Era a primeira vez que ele se permitia sentir, realmente sentir, a tempestade que se refletia em sua vida, sem que isso o paralisasse. Naquela entrega, ele se tornou um com a chuva. Então, como um verdadeiro milagre, uma luz brilhou. Era como se, subitamente, os relâmpagos da natureza tivessem se transformado em um espetáculo celestial, e o coração de Arthur sentiu um renovado impulso. Ele não estava sozinho. Toara estava com ele. Ele poderia ser o farol na escuridão dela, enquanto ela também poderia iluminar seu caminho. Voltando para dentro, encharcado, mas renascido, Arthur encontrou Clara em silêncio, com os olhos fixos na porta. — O que você viu, papai? Ela perguntou, em sussurros. Naquele momento, ele viu não apenas medo, mas a curiosidade de uma criança que ainda acreditava nas lições da vida. E ele percebeu que seu papel não era apenas ser protetor, mas também ser um guia. Eu vi que a tempestade pode ser imensa, mas também é passageira. Podemos enfrentá-la juntos, sempre juntos, respondeu ele, enquanto fixava o olhar nos olhos brilhantes dela. Com a lamparina em mãos, Arthur se lembrou de sua promessa, ser a presença firme e amorosa que Clara precisava. Ele acendeu a lamparina novamente, e a luz tremulante desafiava as sombras da sala. Ela parecia dançar ao ritmo do vento, como se uma história ancestral estivesse sendo contada entre cada faísca. Os medos foram jogados fora, e a esperança começava a jorrar. Mas, antes que eles pudessem abraçar essa transformação juntos, um som abrupto cortou o ar. Um grito ecoou pela vila, uma voz conhecida que imediatamente fez o coração de Arthur gelar. Era o grito de alguém que ele conhecia, alguém que não poderia estar em perigo. Era o clamor de sua vizinha, Dona Isolda, que sempre havia sido uma âncora na comunidade. O alarme era claro e inconfundível. — Clara, fique aqui! Ele comandou de maneira firme, enquanto a determinação tomava conta de seu corpo. Dona Isolda estava sozinha, no meio da tempestade. Não poderia deixar que alguém, por causa da tempestade, enfrentasse a solidão e o desespero que ele mesmo experimentara. Como um farol que ainda lutava para brilhar, Arthur se lembrou de que o amor estendia-se para além de sua filha. Ele se virou e correu em direção à porta, enfrentando os elementos furiosos. O vento quase o empurrava para trás, mas ele perseverou. O chamado da vizinha reverberava na sua mente, ressoando como um eco de suas próprias feridas. Ao chegar à casa de Dona Isolda, ele bateu com a palma da mão na porta, como um trovão. No interior, a mulher gemia, e isso lhe partiu o coração. Assim que ela abriu a porta, Arthur viu Dona Isolda, encolhida em um canto, com lágrimas nos olhos e o rosto pálido como a neve. — Arthur, eu pensei que você não viria, ela soluçou. O medo a dominava, mas Arthur podia sentir que ali existia uma centelha de espera. — Eu vim, Dona Isolda, e você não está sozinha. O amor sempre nos encontra, mesmo nas tempestades, ele disse, com toda a força que seu coração dosava. Ele envolveu a mulher em um abraço, sentindo suas lágrimas esquentarem seu peito. Quando olhou ao redor, viu que a tempestade fora mais do que uma barreira. Tornara-se uma ponte que o conectara à sua vizinha e, por extensão, à sua vida. Assim, as correntes de sua dor se desfaziam enquanto novas raízes se firmavam. E assim Arthur e Dona Isolda se dirigiram juntos de volta à casa, onde Clara aguardava, sua pequena lamparina iluminando o caminho, como um farol entramado de amor, sempre firme e sempre ardente. A tempestade ainda rugia lá fora,
Mas dentro, entre risos e palavras de alento, uma nova era começava a germinar. Em cada gota da chuva, cada relâmpago do céu, havia uma renovação. Arthur havia aprendido que o amor tem o poder não apenas de resistir, mas de prosperar, mesmo enfrentando as mais difíceis tempestades. Assim, em um momento de confrontação com seus próprios medos, ele se encontrou. Ele sabia que, mesmo que a tempestade ameaçasse tudo, o amor sempre se levanta como um farol de esperança, guiando aqueles que têm coragem para ver a luz. No ressoar dos trovões havia uma nova sinfonia. A certeza de que as tempestades da vida podem ser apaziguadas, não através da negação, mas com a força do amor que nunca se apaga. Arthur e Dona Isolda cruzaram a porta, um novo senso de propósito pulsando entre eles. Dentro da casa, o lar aquecido pela luz de Clara parecia pulsar com a energia de uma renovação. O pequeno abajur iluminava mais do que apenas o ambiente. Era um símbolo do amor que reside nas pequenas coisas, um farol de esperança na escuridão. Arthur, você não sabe o quanto isso significa para mim, disse Dona Isolda, envolvendo sua mão calejada na de Arthur. O toque era um lembrete de que a conexão humana, mesmo em tempos de solidão extrema, pode se transformar em um refúgio seguro. Arthur viu nos olhos dela a sombra da dor, mas agora também um brilho de coragem. Ele sentia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Clara, com seu sorriso inocente, interrompeu a conversa. "Olha, mamãe, eu trouxe flores do jardim." Ela ergueu as pequenas mãos, segurando um punhado de margaridas, as cores vibrantes sob a luz amarelada. A infância sempre trazia uma luz inquestionável. Aquela cena trouxe um sorriso ao rosto de Dona Isolda, e por um instante a dor parecia menos densa. Assim, sentaram-se todos ao redor de uma mesa improvisada, repleta de simplicidade e afeto. As flores colocadas no centro se tornaram um símbolo de resiliência, lembrando os três de que, assim como elas, poderiam florescer mesmo no terreno mais árido. Cada risada compartilhada era um passo em direção à cura. Arthur pegou um pedaço de pão e começou a repartir entre eles. "Sabe, Dona Isolda, as tempestades que enfrentamos são como a água que rega o solo. Sem elas, as flores não brotariam. Precisamos aprender a cultivar nosso jardim, mesmo quando o vento sopra forte." Suas palavras eram densas, mas ofereceram um novo significado. A lágrima que escorreu do rosto de Dona Isolda não era mais apenas de tristeza. Era uma lágrima de alívio e libertação. No entanto, a calmaria não durou. Quando a tempestade finalmente amanhou, uma nova realidade se apresentou. A vila estava em ruínas, telhados arrancados, árvores caídas, ruas interditadas. O assessor da vila convocou uma reunião de emergência e todos foram chamados a se unir para restaurar o que se havia perdido. A ideia de reconstrução despertou um dilema em Arthur. O medo de sair da zona de conforto o mantinha à mercê da inatividade. No entanto, ao olhar para Clara e Dona Isolda, ele percebeu que o amor também se manifestava em ações. "Precisamos nos unir para que a luz que nos trouxe aqui agora ilumine o caminho adiante", disse ele, dirigindo-se a todos os presentes. "É hora de irmos além do que achávamos que podíamos fazer. Juntos somos mais fortes." Suas palavras reverberaram nas paredes da casa e na memória de todos ali presentes. A Assembleia levou à formação de grupos comunitários que se encarregaram da reconstrução. Cada adesão era um ato de coragem, e cada passo dado se sentia como um renascimento. Arthur, com Dona Isolda sempre ao seu lado, tornou-se um pilar de apoio à comunidade. A imagem símbolo da lamparina começou a ganhar um novo significado. Agora representava uma união que não se apagava, apesar das adversidades. Enquanto um novo dia surgia, o céu limpou-se e o aroma da terra molhada elevou-se, permitindo que a esperança emergisse. Arthur agora se via como um agente de mudança, não só em sua vida, mas na vida dos outros. Ele não tinha apenas encontrado a luz, mas se tornara um catalisador para ela.
E assim, em cada passo de reconstrução, em cada gesto de solidariedade, ele compreendeu que a vida era feita de pequenas tempestades, mas que também carregava a promessa de um renascimento. O amor, um farol que ancorava cada um de seus passos, iluminava a todos ao seu redor, guiando não só em direção à cura, mas a um novo propósito. No coração de Arthur havia um eco de agradecimento pela tempestade que lhe ensinou a amar e a resgatar aqueles à sua volta. Finalmente, ele compreendeu que, em sua jornada de dor e superação, o verdadeiro milagre não era apenas mudar a si mesmo, mas se tornar a luz que poderia acender os corações dos outros. Com isso, um novo ciclo começava, uma sinfonia de amor e força, onde cada nota reverberava a certeza de que sempre há esperança após a tempestade.